Segundou, pessoal, mais uma semana e mais um episódio do Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está ao vivo aqui no Instagram, assistindo no YouTube ou escutando o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Formada por integrantes de 3 estados diferentes, os meus convidados estão trabalhando no segundo álbum de estúdio, o Everything Karma, sucedendo o álbum inicial que concedeu à banda milhões de visualizações nas plataformas de streaming, shows pelo país e destaque na mídia. Vamos receber os meninos da Disaster Cities. Então, Olá, tudo bem? tudo bem? Tá de boa aí? Como é que vocês estão? Por aqui tudo certo. Eu queria começar agradecendo pela presença de vocês que terem aceitado o convite e perguntar como está a expectativa para essa entrevista. A gente agradece também a oportunidade de estar aqui junto contigo. Obrigado demais, Luca. E a gente está, assim, faz tempo que a gente está querendo soltar esse disco, então a gente está bem ansioso para tudo que vai estar vindo aí e também para essa. Isso aí. Eu vou fazer as perguntas, vocês podem intercalando, tá? Respondendo como vocês quiserem, tá bom? Então, como eu estava falando agora há pouco na chamada, nessa sexta-feira agora vocês estão planejando o segundo álbum de vocês, né? E vai soltar um dos singles, né, nessa semana. Isso. Como estão as expectativas para esse trabalho, em geral? Então, esse single foi uma música que a gente compôs ela ainda antes da pandemia, né? Então, desde quando a gente compôs ela até a forma final, ela mudou bastante, assim, e a gente decidiu dar uma coroa para esse momento com um clipe, né? Para ela que a gente gravou lá em Chapecó, em Santa Catarina. Eu tô meio ansioso para mostrar pro mundo como é que vai ser esse clipe aí. Travou um pouquinho, pessoal, peraí. Voltou. Onde é que travou? Travou, porque eu estava querendo dar algo especial para ela agora. Então a gente decidiu gravar um clipe para ela que vai estar sendo liberado. Quando que vai sair mesmo? Dia 30 ou 31? 31. Agora no final do mês, tá prontinho já, tudo certo. E aí a gente vai ser primeiro single aí o último single, na verdade, antes de soltar o disco full. A expectativa tá milhão aí, tá bonito, a gente tá ansioso por esse momento. Tá aí, bacana. O primeiro álbum, ele gerou muito reconhecimento, né, pro grupo, sendo com agenda de shows, né, mídia especializada, além de um grande número de ouvintes que vocês contabilizaram nas plataformas. Quais foram as principais diferenças que vocês sentiram da produção lá do primeiro álbum para agora? Nossa, foi muito diferente o primeiro disco para esse, sabe? Porque a gente gravou o primeiro disco em 3 dias. Caramba! O segundo disco, O segundo disco foi uma sequência assim, de acontecimentos, né? A gente começou ele na pandemia, pra você ter uma ideia. E aí rolaram algumas músicas que a gente gravou, teve lá a sua forma de composição, com o mundo normal ainda, e aí, de repente, pandemia, né? Aí interrompemos aí a produção do que a gente estava fazendo, e foi aí que entrou a ideia de fazer a No to Isolation and Confusion, que é o disco que a gente lançou na pandemia, né? Que foi todo num formato mais intimista. A gente gravou os clipes para essas versões das músicas com celular mesmo, então deu uma pegada bem caseiro, assim, e também conseguiu mostrar o momento, né? Ilustrar ali o que a gente estava vivendo, como que era esse formato também novo, assim, pô, a gente não podia ir na casa do outro, fazendo tudo à distância, tudo através de muita live, muito papo por vídeo, saca? Então foi um processo bem diferente, bem esquisito também. Pô, a gente era acostumado
com muita frequência, a tocar toda semana, várias vezes, e estar sempre junto. De repente você não pode sair de casa, né? E aí isso aí atrasa bastante o nosso processo também de conclusão desse álbum, que está saindo agora. Mas acho que também propiciou pra gente esse momento ferramentas novas, sabe? Pra compor e tal. Também. Foi quando a gente, tipo, conseguiu se imergir mais num universo um pouco mais eletrônico, assim, sabe? Entrou em contato com essas influências que a gente tem do industrial e tal, e isso acabou tendo bastante efeito no disco, sabe? Bastante influência, assim, nessa nova fase da Disaster. Eu ia perguntar exatamente por aí, como vocês consideram que era a banda de antes da pandemia para agora? Vocês veem alguma diferença no projeto? Tem uma diferença primordial, né, que é a formação da banda, né? A gente tocava, tinha outro amigo nosso que não faz mais parte da banda hoje, que tocava, e quem entrou no lugar foi o Júlio, que era produtor da banda na época, e a gente acabou convidando ele para tocar, além de produzir o disco, também tocar na banda. Eu acho que é uma diferença já absurda, assim, tanto em relação às pessoas, né, quanto em relação à sonoridade que a banda tomou também ao longo desse processo, né? Sim. Bom, essa nova música, que é a Hollis, né? Ela é uma mistura de elementos modernos, de influência dos anos 90, promovendo um encontro de épocas, por assim dizer. Vocês podem contar um pouco mais sobre a história desse lançamento, como vocês chegaram na música? Então, como eu falei antes, eu comecei a pincelar alguma coisa dessa música no final de 2019, assim. Então, e ela surgiu no violão, de uma forma bem mais intimista do que ela acabou se tornando. Então, e eu tinha não acabado de chegar, mas já estava um ano e pouco em São Paulo, e a gente estava passando por mudanças muito intensas, né? Indo do interior do Brasil para a capital movimentada, e trabalho novo, pessoas novas, e contas, e perrengues, Diversas fazem a pessoa até ter vontade de desistir de tudo também. Fácil não, foda. E aí, culturalmente, como foi essa mudança que você achou da diferente cultura de um lugar para o outro? mano, é bem complicado, assim, não complicado, mas é meio longo. Tipo, mudar de uma cidade do interior, quando você é uma pessoa que tem bastante interesse por artes, por música diferente do que da região, assim, é um pouco difícil encontrar espaço, sabe? Tipo, sente meio que um peixe fora. Então, quando eu cheguei em São Paulo, aos poucos, eu acho que eu fui me sentindo no mar, assim, sabe? Conhecendo novas pessoas, e sentindo que tinha muito mais coisa para conhecer do que o lugar de onde eu vim, né? E sempre foi uma vontade muito grande de estar num lugar onde eu tivesse mais acesso a tudo que eu sempre quis consumir, tipo, mais shows, mais galeria, As artes gerais. em geral, assim, sabe? Então, Bom, apesar da banda ser radicada em São Paulo, vocês são de estados diferentes, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Como aconteceu esse encontro de vocês e o surgimento como banda? Então, no começo éramos em 3, né? Aí a formação, quando a gente chegou aqui em São Paulo, eu e o Matheus, a gente foi mudando formação naturalmente. Assim, quando a gente foi gravar, a gente convidou um amigo para gravar os sintetizadores também, mas ele na época não fazia parte da banda. Então ele acabou entrando, aí o baterista na época teve que viajar e se ausentar da banda por uns tempos, aí ele entrou. E nessa época a gente decidiu gravar o segundo play com um produtor novo,
que era o Júlio. E na época a gente nem imaginava que o Júlio um dia ia entrar pra banda, né? E o Júlio é natural de Erechim, Rio Grande do Sul, e na época ele morava em... Os 3 primeiros singles que a gente gravou do Raising Karma, a gente gravou em Florianópolis. Um, inclusive, não vai entrar pro disco, não, mas foi gravado lá. E aí essa mistura, assim, de regiões aconteceu naturalmente, sabe? Tipo... Eu acabei conhecendo os caras bem na época, assim, eles lançaram o Loa, e aí tava todo vapor, tocando bastante, e aí o batera teve que se ausentar do país, passou uma temporada muito grande fora, não ia poder continuar com a banda, daí eu assumi a batera bem no meio desse período aí do lançamento. Conheci os caras em São Paulo também, eles chegaram em 2018 e eu cheguei em 2018 também. Aí, coincidentemente, num rolê aqui, a gente foi apresentado, descobriram que eu era batera e que estava procurando banda também. E aí acabou que deu certinho. E aí, desde então, passamos a tocar e compor juntos também, né? Inclusive, quem apresentou o Bacon pra gente foi o Rafa, do Far From Alaska, e ele fez um clipe pra gente nesse disco, de uma música que já tem clipe também, que foi Slow Burning no Burning Room. Slow Burning no Burning Room. Enfim, foi o Rafa que fez a conexão aí. Chapecó, Natal. Legal. E quanto à música, individualmente, ela sempre esteve presente na vida de vocês? Eu sempre gostei muito, mas tipo, minha família não teve músicos, assim, sabe? Pessoas que tocassem, ou tipo, um grande entusiasmo de música. Mas eu tinha bastante. Eu desde moleque, ligadinho, assim, em música, tinha os discos em casa, sempre escutei as coisas que a galera da minha família ouvia, né? Mas também nunca, acho que eu sou o único músico, assim, da família mesmo. Não me lembro de ninguém tocar nada, assim. Acho que nem por... A galera da minha família gosta de música, consome, mas não... Primeiro. Verdade. Oi? E essa música ela está sendo o primeiro lançamento de vocês pelo selo editorial da Amara Música, né, que é daí de São Paulo. Exato. Como tem sido esse início de jornada e o que vocês esperam dessa nova etapa? Cara, tá sendo muito massa. Os primeiros contatos que a gente teve já rolou uma identificação bem grande, assim. E até agora tem sido maravilhoso trabalhar com eles, tem sido bem massa. O que tu acha? A gente tá num caminho muito legal, tá todo mundo muito empolgado, todo mundo querendo fazer as paradas acontecerem. Então o clima é o melhor possível, assim, tá? A gente tá... Estamos bem felizes e empolgados para ir para lançar o disco logo e começar a tocar. E pra girar, né? Estamos dois. Sim, isso aí. Então, por mais que tenha sido lançada apenas agora, essa música foi composta originalmente, como eu estava falando, antes do período da pandemia, né? E como foi passarem por esse ato de 2 anos? Como ficou o projeto da banda durante esse tempo? Mano, foi... Tentaram? Acho que a gente quase acabou umas 3, 4 vezes. Porque, tipo, não poder estar junto, assim, e tocando é algo que, não sei, acaba poluindo a sua mente, sabe? E a gente tá tocando junto e várias coisas surgiram. Como a gente tinha família longe, então a agenda ficava muito difícil, às vezes, sabe, de tentar fazer qualquer coisa, por mais que fosse online. Mas eu acho que a gente permaneceu unido, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe, sabe? E acho que todo mundo conseguiu ter um nível de aprendizado, assim, de amadurecimento muito grande durante essa pandemia. Eu comecei a fazer terapia também, né? Tipo... Uma barra para todo mundo, né? Então, esse novo aprendizado aí de como lidar com emoções aí
coisas que a gente não sabia, nunca tinha vivido isso antes, né? Ninguém no mundo, assim, na nossa geração. Então, é um desafio enorme para a cabeça, né? Sim, Eu acho que o verdade. mais difícil que fosse a gente conseguir fazer coisas durante esse período, a gente fez coisas, sabe? Então, eu acho que a determinação, assim, nos ajudou a se manter unidos durante esse período e a concluir o disco, né? Então, tipo, músicas que entraram para esse disco surgiram durante esse período também. E Ele é, como a gente falou, acho, é tipo um álbum de figurinhas, assim, dos últimos anos que vai ilustrar bem, assim, várias etapas, desde antes da pandemia até agora, né? parece que foram várias vidas, Uhum. sabe? É cheio de histórias, assim, cheio é um apanhado desses sentimentos aí dessa época muito grande. Uhum. Além dessa mistura de décadas, né, a faixa ela fala sobre redenção, entender, atender e aceitar, né, superar adversidades e fazer a gente refletir sobre a importância de nos divertirmos, né, ao longo desse processo de resolução de traumas, justo isso. Essas questões foram baseadas em acontecimentos reais da vida de vocês ou se originaram a partir de observações do cotidiano? Eu acho que toda obra é um pouco autobiográfica, né? Então não tem muito como fugir disso. Tipo, não, quando eu tô compondo, ao menos é parte do processo, assim, descarregar o que tá dentro de mim, sabe? Eu não tenho como, eu ao menos um dia compor observando. É algo que eu quero fazer, sabe? Tipo, mas é Uhum. sempre muito interno, assim, sabe? E talvez por isso que haja uma identificação em algum nível com a letra também, sabe? Porque eu sempre tento ser sincero com relação a isso. Sei. Músicas são total coração, assim, é tudo muito, tem muita coisa pessoal mesmo, assim. É bem de verdade, assim, sabe? Uhum. Tipo, não é nada inventado ali. É. Bom, o álbum inteiro está programado, né, para ser lançado até o mês que vem, em abril. E em que parte do processo vocês estão agora e quais são os próximos passos que vêm da produção? Cara, a gente está agora no processo de preparar material, muito material, tanto de vídeo, quanto gráfico, quanto de som, para as redes sociais também. E eu acho que a gente está preparando tudo isso, aguardando ansiosamente o momento que a gente vai sair turnê pelo Brasilzão. Em relação ao material mesmo, tá tudo pronto, assim, é só chegar o dia mesmo de lançar no mundo. Já tem capa, tem clipe, festa. Exatamente. Ia ser festona. E falando no lançamento, em uma das restrições, né, consideraram durante a divulgação da música, vocês esperaram conseguir mostrar, né, uma sonoridade mais ampla, gerar curiosidade sobre os próximos lançamentos, inclusive, né? Em relação a todo o álbum em geral, qual está sendo a principal mensagem que vocês desejam passar para o público com esse lançamento? Olha, eu acho que a mensagem geral é que as letras estão aí, elas existem e que você tem que escutar elas e não se esquecer de sorrir. E Isso aí, então, isso de você. verdade. Importante. Além da entrada da música nas plataformas, a faixa ela chega acompanhada de videoclipe, né, gravado em Chapecó, no interior de Santa Catarina, e está sendo produzida pelo Rodrigo Scandrola e Everton Milani, que já está com vocês há um bom tempo, né, em outras duas ocasiões. Como tem sido trabalhar com essa dupla? Cara, eles são uma dupla muito talentosa de videomakers lá de Chapecó. E eles são muito guerreiros, assim, porque todas as produções que a gente fez até hoje foi a banda mesmo, correndo atrás das paradas junto com eles. Então, toda a pré-produção a gente faz junto. A pós também é o Matheus que sempre monta, né? O guitarrista da Disaster, ele não pode estar presente hoje. Então,
sempre funcionou muito bem trabalhar com eles, sabe? Então, Mas chegou. eu espero trabalhar com eles mais vezes. Eu acho que a gente vai trabalhar com eles mais. Galera, salve Juliera. E... Olha a Legal. demora aí, tá parada, cara, fiquei pego, mas vamos lá. Nada. Vamos nessa. A gente já tá indo pro final já, mas vamos nessa, dá tempo. Desculpa, mas vamos embora. Vamos lá. Pra gente finalizar, pessoal, é evidente que a música, apesar de o que tá acontecendo agora não tá diretamente na família de vocês, né, de alguns de vocês, ela tem uma participação enorme na vida, né, tanto que é a profissão de vocês. E tanto no trabalho como em particular, eu queria perguntar o que a música significa para vocês hoje e como é viver dela no Brasil. Olha, a música para mim, assim, ela tem um valor terapêutico na minha vida, eu acho, sabe? Tipo, quando eu tô tocando com os meus amigos, estamos compondo no estúdio, é um momento que eu consigo literalmente deixar todo o resto lá fora, sabe? Eu só penso na música, eu só penso naquele momento ali, eu consigo me conectar com o agora, sabe? Eu acho que esse é o grande poder que tem, entendeu? De conectar os indivíduos com o momento que eles estão e, além disso, conectar indivíduos com indivíduos, sabe? Então, eu acho que é a coisa mais parecida com mágica que existe. E eu não consigo imaginar a vida sem a música, assim. Então, eu acho que é esse o sentimento. O que falar depois dessas palavras, né? Tenta aí. Cara da aula, velho. Não, mas é real. E qual que era outra parte da pergunta? Nada mais interessa, cara. Você falou tudo, cara. Essa é mais genérica. Me abri feito uma... Eu ia falar aqui, pô, pra mim significa muita coisa também, assim, nesse sentido. Mas eu ia falar que, pô, é trampo também, é correria. Tô aqui, ó, tô num estúdio aqui agora, às 8 horas começa uma gravação, uma produção que eu tô fazendo, uma banda aqui de Chapecó, tô 1.000 quilômetros de casa nesse momento, minha família lá. Então, pra mim, é isso também, tá ligado? É a correria do dia, é viver o tempo inteiro. É aquela correria mais prazerosa, né? Muitas vezes muitas vezes também é muito soco na cara mas é isso, mano, é o que a gente, não é nem o que eu escolhi, tá ligado? É o que eu tinha que fazer, mano, não tem muita opção, velho. Tem coisa que ou tu faz ou tu fica frustrado o resto da vida, então Melhor fazer é isso, a dificuldade. melhor fazer. Verdade. Arrasaram, pessoal. Mas não deixe de agradecer demais a vocês três que estão aqui, pela presença. E para quem conheceu a banda a partir da live, por onde a gente consegue acompanhar melhor os trabalhos? Redes sociais, plataformas? Gente, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, a gente responde sempre por lá, pode mandar inbox. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, tá no YouTube. @DesastrosCities em todas as plataformas. Acho que era isso que era mais fácil. Beleza, valeu, gente. Então foi isso. Lembrando para o público, caso tenham perdido alguma parte da entrevista, querem rever a live, todos os episódios ficam salvos aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. Basta procurar pelo Câmara da Entrevista. Até a próxima, galera. Valeu, Lucão. Obrigado, mano. Isso.